desse reino interior, né? E Isso. Jesus disse que esse reino estaria em nós. Então, vamos lá para o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa, como sempre Kardec faz, trazendo uma passagem do Evangelho desse Evangelho que ele separa de João, né? Kardec sempre inicia os capítulos trazendo uma transcrição numa passagem do Evangelho, os Evangelhos deixados por Jesus. E essa passagem, então, que é de João, capítulo 18, versículos 36, 33, 36 e 37, diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Essa passagem é muito interessante, né? Porque é naquele momento em que Jesus é levado à presença de Pilatos, ele já tinha chegado ali, né? Em uma situação complicada, né? Porque ele foi preso e já agrediram-no. Então, Pilatos pergunta a ele, né? És o rei dos judeus? Porque as notícias que chegaram a ele é que ele se dizia o rei dos judeus. Por isso, o Sinédrio tinha entregado a Pilatos, porque eles diziam que ele estava cometendo uma heresia, porque ele se dizia rei dos judeus, o Messias. Então, eles o levaram a Pilatos. E qual é a resposta de Jesus? Jesus não diz que era rei, nem diz que não era. Ele diz o quê? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E ele vai enfatizar que se o reino dele fosse desse mundo, os seguidores dele, os súditos dele, teriam combatido e lutado para que ele não fosse preso, né? Mas o meu reino, e aí ele usa um advérbio, ainda não é aqui. Se ainda não é, é porque um dia será. E aí Pilatos continua o diálogo. Já que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele perguntou se ele era o rei dos judeus. Ele disse, olha, meu reino não é deste mundo. Então, ele não era o rei dos judeus, né? Meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos pergunta a ele, és, pois, rei? De qualquer forma, ele diz, meu reino, então ele era rei. Jesus, então, respondeu, tu o dizes, sou rei. Quem dizia que ele era rei era o próprio Pilatos, né? E ele continua, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Era a missão dele. A missão dele não era reinar, não era ter um reino como os judeus esperavam do Messias, mas era dar o testemunho. Que testemunho? É disso que Kardec vai falar aqui, né? Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Aquele que Jesus, em determinado momento, aqueles têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, Kardec, a partir da transcrição, o que ele sempre faz com os capítulos,
nos capítulos do Evangelho, ele passa, então, a comentar aquela passagem. E o que ele destaca? Ele destaca que essas palavras de Jesus, por essas palavras, Jesus diz claramente, ele fala claramente da vida futura. E nós e ele diz, né, Kardec, apresentem todas as circunstâncias como meta da humanidade e que deveria ser o objeto das maiores preocupações do homem na Terra, a vida futura, a ideia da vida futura. Onde é que está isso, né? Quando ele diz, meu reino não é deste mundo. Que mundo? Este mundo material. A página que o Celso leu, né? Emmanuel fala do reino interior. Que reino interior é esse? Né? O reino do Espírito. Então, Jesus veio dar o testemunho de uma outra realidade, de uma outra maneira de ver esse reino dos céus, esse reino de Deus. E Kardec, então, ele vai lembrar que todas as máximas de Jesus convergem para essa ideia da vida futura. E Kardec ainda destaca que, sem a ideia da vida futura, não haveria motivo, razão, né, para viver os preceitos morais que Jesus nos traz. Então, ele enfatiza, né, que aqueles que não creem na vida futura, eles não têm por que seguir os preceitos morais de Jesus, porque eles não compreendem e eles julgam que não tem razão de ser, são pueris, como diz Kardec. E a vida futura, então, Kardec continua no item 2º, é um princípio dos ensinamentos de Jesus. Jesus veio à Terra para nos falar dessa vida futura, para a qual todos nós, né, caminhamos. E Kardec ainda frisa que a ideia da vida futura, esse dogma, como ele diz, esse princípio, é o eixo do ensino de Jesus. É ele que sustenta todo o ensinamento de Jesus. Por quê? Quando nós aceitamos a vida futura, nós mudamos o nosso ponto de vista, que ele vai falar mais adiante, nós vamos falar sobre isso, e o nosso modo de viver. Aí nós vamos entender por que nós temos de perdoar, por que nós temos de nos reconciliar, por que devemos nos amar, por que nós somos irmãos. Então, a ideia da vida futura alicerça todos os ensinamentos de Jesus. Por isso, Kardec diz que ele é o eixo do ensino de Jesus. E ele ainda diz, né? Essa ideia da vida futura tem que ser o ponto, o alvo para o qual todos nós caminhamos, porque nenhum de nós foge disso. Nós somos espíritos criados por Deus e estaremos vivos para sempre, não morreremos como espíritos, e então, depois da existência na Terra, a vida continua. Então, há uma vida futura. E Kardec ainda destaca que essa ideia da vida futura é que vai justificar todas as anomalias da vida na Terra. As diferenças, por que um é de um jeito, o outro é de outro, por que um nasce mutilado, o outro nasce belíssimo. As diferenças que nós vemos, né, sociais, intelectuais, físicas. A ideia da vida futura, esse princípio, esse dogma, ele explica para nós isso que nós chamamos de anomalias,
que, na verdade, não são anomalias, porque, como ele diz, estão de acordo com a justiça de Deus. Então, isso vai nos ajudar? Vamos ao Livro dos Espíritos. Vocês lembram da pergunta 919A de Santo Agostinho, quando ele nos diz que, quando os espíritos, né, obedecendo a ordem de Deus, né, o projeto divino, o projeto de Deus, vieram ao mundo fazer a revelação que nos traz a doutrina espírita, eles atendiam o objetivo de Deus. Qual era esse objetivo? Era dar ao homem a certeza da vida futura, porque isso mudaria o homem. A perspectiva da vida, a filosofia de vida, o modo de viver, né? Nós teríamos outra maneira de ver a vida e nos transformaríamos a partir da convicção da vida futura. Então, a seguir, né, ele vai acentuar, lembrar que, na época em que Jesus esteve entre nós, aqueles homens, os judeus, né? Ele estava ali entre os judeus, era um judeu, eles tinham conhecimento, né, de uma vida futura. Mas isso era impreciso, eles não tinham muito como explicar como é que era isso, né? Para eles, né, eles acreditavam nos anjos e que os anjos tinham sido criados sempre assim, né? Depois Kardec vai estudar isso no livro Céu e Inferno. Os anjos tinham sido criados de toda a eternidade, assim como seres privilegiados da criação. A doutrina espírita veio e fala de quê? Fala da necessidade da nossa evolução, que nós evoluímos e um dia todos nós seremos anjos também, seremos espíritos puros, né? E para os judeus, se a pessoa tivesse, né, atendesse àqueles princípios todos que a lei mosaica indicava para eles, eles seriam recompensados com os bens terrenos. Então, o futuro para eles era imediato, era logo ali, né? Deus os recompensaria com bens terrenos, né? Com os bens terrenos, com a supremacia da nação, diz Kardec, que era assim que eles esperavam o Messias, né? O Messias viria na sua glória e faria, né, dominaria sobre toda a humanidade, e para eles era uma nação, eles, né, e teriam o domínio dessa universalidade. Então, Kardec diz assim, Moisés não pudera, né, dizer mais do que isso. O que era isso? Era o futuro, estava logo ali. A vida futura era logo ali, né? E as calamidades e as enfermidades e todas as derrotas, né, que eles sofriam eram castigos divinos. Então, isso levava, se eles fizessem o bem e atendessem às máximas de Moisés, que a lei mosaica trazia, eles seriam recompensados. Mas, se não fizessem, eles seriam castigados, com calamidades, com derrotas nas guerras que havia, né, com enfermidades. Então, Moisés só pudera, diz Kardec, ir até ali. Olho por olho, dente por dente, Deus, justiça. Mas, né, tarde, Jesus, então, revela que existe um outro mundo. Existe um outro mundo. Por isso, meu reino não é deste mundo, né? Onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que Jesus promete aos que cumprem os mandamentos e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que se encontra a sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Né? Jesus foi mais adiante, né? E aí ele frisa que Jesus também não disse tudo, porque devido àquele estágio de intelectual
né, cognitivo daqueles homens, ele foi até onde era possível, né? Ele, diz Kardec, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados e não compreenderiam, né? Limitou-se, então, a apresentar a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão crê, então, todo aquele que seguiu Cristo, desde aquele tempo, todo cristão crê firmemente na vida futura. Mas a ideia que fazem dela é ainda vaga, incompleta, por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença. Que falta ainda uma certeza, falta-lhes ainda uma certeza absoluta. E, por isso, surgiram as dúvidas, né? Surgem as dúvidas, e levou à incredulidade humana. É nesse momento, né, que surge a doutrina espírita, como Jesus tinha prometido, o Consolador prometido. É interessante, né, que nós podemos, um estudioso dos evangelhos, que é o Pastorino, né, ele observa que Jesus tinha 2 ensinamentos. Leon Denis também fala disso. Um oculto, e isso está lá no Evangelho, quando eles perguntam por que eles falam por parábolas, né? Porque eles falam por parábolas, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes é concedido. Então, né, porque vendo não vejam, e ouvindo não ouçam. E é interessante, né, então, que nós vemos o quê? Como todas as antigas religiões, existe um ensinamento oculto que é dado a um público restrito, no caso de Jesus, aos discípulos, e outro, né, oculto ao povo, e um ensinamento restrito aos discípulos, àqueles que estão mais próximos do mestre. No caso, Jesus também faz isso, por quê? Porque o povo, em geral, não tinha ainda condição de entender todos os princípios que Jesus trazia, né? Então, a Kardec, então, nos chama a atenção para o que a doutrina espírita vai representar. Então, nós temos o quê? 3 revelações que Kardec abordou no capítulo 1º. Moisés, né, com o decálogo, e que vai até um certo ponto, Deus é a justiça. Aí vem Jesus e fala de Deus amor, mas nos apresenta uma vida futura que está, né, além desse momento. Para Moisés, que ele não podia revelar muito também, para os homens ficou apenas a vida futura ali, né? No nosso futuro aqui. Mas mais um pouquinho aqui está muito próximo. A vida futura para Jesus vai além. E como é que ele comprova isso? Na ressurreição. Na ressurreição, quando ele, né, se apresenta no seu corpo espiritual, ele revela ali que ele continua vivo. Então, ali estava concretizada a ideia, o dogma da vida futura, que ele veio anunciar. Meu reino não é deste mundo. E então, Kardec diz que o Espiritismo, então, veio completar o ensinamento de Jesus, fazendo quando os homens já se mostravam maduros bastante para aprenderem a verdade. Então, Moisés, né, falou do futuro, mas o futuro estava ali, ainda no plano terreno. Jesus vai além. E ele comprova, né? Ele comprova isso. Não sei por que entrou essa mão aí, mas agora eu vou deixar a mão aí. Você levantou, você tem que... Não sei. Pois é. Agora deixa a mão aí, que não vai incomodar. Deixa a mão aí. Aí, então,
Kardec fala, né? Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, olha, Jesus já havia demonstrado a vida futura, a vida, né, nesse reino dos céus. Mas os homens entenderam? Não, nós vamos às interpretações. Kardec fala isso, amplia isso no Céu e Inferno. Nós vemos o quê? Até hoje, as interpretações de que Jesus ressuscitou no corpo material, né? Se espera até que no futuro, no juízo final, nós ressuscitaremos dos nossos corpos de carne. Imagina, né, gente? É uma impossibilidade biológica, física, material, não tem possibilidade nenhuma, né? As células já se desintegraram, já foram compostos corpos, não tem mais condição. Mas existem essas crenças, né? Então, as pessoas, né? O relato da ressurreição de Jesus estava ali, né? Era concreto, as pessoas creem na ressurreição, mas não interpretaram devidamente. Então, e Jesus disse isso, que pediria um outro consolador que explicaria o que ele não pôde, né? Que os homens ainda não entenderam, e revelaria o que ele não pôde revelar. E aí aparece o Espiritismo. Como é que o Espiritismo, Kardec diz aqui, que a crença na vida futura deixa de ser um artigo de fé, um princípio, um dogma de uma doutrina. Ele se torna, o princípio da vida futura se torna uma realidade material, que os fatos demonstram. Que fatos? Os fatos que estavam acontecendo ali, comprovando essa vida futura. Os espíritos se materializavam, os espíritos falavam, os espíritos provocavam fenômenos de efeitos físicos, transporte de objetos, transporte até de corpos, né? E as mesas que giravam, as mesas que depois falavam, tudo isso comprovava que a vida continua depois da morte do corpo, que existe uma vida futura, que nós não morremos, a morte não existe. Então, agora a doutrina espírita vinha comprovar aquele princípio que tinha sido trazido por Jesus, né? Jesus já tinha dado testemunho, mas os homens não entenderam. Então, foi preciso a doutrina espírita para que isso fosse fato. E agora nos dá a certeza de que a vida continua, que existe essa vida futura, né? E que Jesus está falando desse reino do Espírito, que não é deste mundo. Que mundo? O mundo material. O mundo material. E então, continua aqui Kardec, né? Quando os espíritos vêm, eles mesmos se apresentam, eles se autodenominam, eles relatam, descrevem com detalhes o mundo espiritual, o momento que eles vivem, as experiências deles, quais circunstâncias eles passaram, em que situação eles estão, como vivem, a necessidade da nossa transformação, tudo isso eles vêm trazer. Nós vemos isso do Céu e Inferno, e nós que já estamos aqui no século XXI, nós temos a literatura que, através da mediunidade do Chico, nos foi trazida, mas existem outras obras, né, do próprio século XIX, com o Lodge, o Owen,
vários pesquisadores que trouxeram para nós a realidade da vida futura. Então, Kardec destaca: a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, são eles que descrevem, são eles que pintam o quadro em que se encontram, que cada um aqui reconhece, mesmo a contragosto, né? E declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Porque, a partir daí, nós sabemos, né, que há a justiça de Deus. Aí nós lembramos de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Aí nós vamos entender que existe uma lei de causa e efeito na justiça de Deus. Então, não existe injustiça do ponto de vista divino. Então, nós estamos vivenciando as situações que são necessárias à nossa evolução, com as pessoas que nós precisamos burilar, né? Os nossos espinhos, né? Nós precisamos burilar no contato com os outros. São aqueles com quem nós precisamos mesmo nos acertar. Eles estão ali conosco, às vezes dentro da nossa família, às vezes num convívio, né, social. Lá estão eles. E nós também, para aprendermos, todos nós, né? E, a seguir, então, Kardec vai falar da realeza de Jesus. Então, Kardec já explicou o princípio da vida futura, como é que ele foi, né, sendo entendido e como, né, o tempo foi trazendo a evolução dessa ideia para que o homem hoje tenha a certeza dessa vida futura. E, então, Kardec vai falar da realeza de Jesus. Jesus era rei? Que realeza é essa? E ele vai fazer comentários muito interessantes, né? Ele diz que, normalmente, na nossa sociedade, o que nós fazemos? Quando as pessoas, né, se destacam como filósofo, como poeta, como escritor, em qualquer área da sociedade que a pessoa se destaca, o que acontece? Ela é chamada de rei, de príncipe, não é? Nós tínhamos o nosso Pelé, né, que era o rei do futebol. Então, as pessoas chamam de rei, né? Então, ele fala disso, né? Qualquer aquele que se sobressai acima dos outros, dos seus pares, né, semelhantes, no instante, ele é chamado de rei ou príncipe, né? Essa realeza que nós destacamos, ela faz parte do mérito pessoal. Ele, pelos seus esforços, pelos seus méritos, ele consagrou, né? Ele foi consagrado como rei, é um mérito pessoal, né? Mas ela não revela, diz ele, né, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Qual é a coroa real? A coroa real é o reino de Jesus. É o reino, né, que não é deste mundo. Não faz parte do poder temporal. Ele não tem tempo, né? E aí Kardec diz assim: essa realeza, né, é imperecível, enquanto a realeza aqui na Terra, ela passa, né, por circunstâncias e ela não é eterna, né? No caso da realeza de Jesus, ela, né, é imperecível. A realeza moral, por quê? Porque a realeza dele é a realeza do espírito, a realeza moral. Então, Kardec diz: a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto,
Não é Jesus um poderoso rei maior que os potentados da terra, que os reis da terra? Certamente, né? Nós não temos dúvida a respeito disso. Razão, pois, lhe assistia. Então, Kardec diz, então, Jesus estava correto, tinha razão, quando ele disse a Pilatos, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, ele era por quê? Porque ele tinha, né, o galardão lá moral. Ele tinha autoridade moral. A autoridade dele vinha da sua grandeza espiritual. A seguir, Kardec vai abordar um ponto muito interessante, que é o ponto de vista. Olhem como é que Kardec organiza, né, o capítulo. Faz a transcrição do Evangelho, fala, né, da vida futura, que ele considera que aquela passagem da conversa de Jesus com Pilatos sobre o reino de Deus, sobre o reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, fala da vida futura, que é o eixo do ensino de Jesus, é um princípio desse ensinamento que Jesus nos trouxe. Ele diz que veio para isso. Ele veio para revelar a vida futura, para que nós pudéssemos evoluir e nos transformarmos. Então, ele vai falar, né, dos diversos tipos de reinado, vai nos falar do que cada um nos trouxe, Moisés, Jesus, o Espiritismo. E depois nos fala da realeza de Deus, de Jesus. E ele chega, então, desemboca no ponto de vista. Tudo isso que ele nos trouxe vai nos levar a esse ponto. O que é esse ponto de vista? O ponto de vista é a maneira como eu analiso o mundo. A maneira, o meu ponto de vista, como eu vejo o mundo, eu vou viver a minha vida. Não é assim? De acordo com a análise que eu faço, da maneira como eu vejo o mundo, eu vou traçar comportamentos e atitudes para a minha vida. Então, Kardec, né, vai abordar isso. O que a doutrina espírita nos traz vai mudar o nosso ponto de vista. Se antes, ligada ao mundo material, à matéria, às coisas materiais, eu tinha uma maneira de ver esse mundo, na medida em que eu acesso as ideias que a doutrina espírita me traz, as ideias que Jesus me trouxe, eu vou mudar esse ponto de vista. Como é que, então, Kardec diz? A ideia clara e precisa. Qual é a ideia clara e precisa? Aqui, agora, os espíritos nos trazem, trazendo a certeza dessa vida futura. Que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Eles me relatam das circunstâncias daquele que chega do outro lado da vida e o que ele encontra, de acordo com a sua vida hoje, na Terra. Então, se ele, aquilo, né, essa fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização. A consequência sobre as minhas atitudes morais, sobre a minha moral, o meu comportamento, a minha conduta, né? E ele diz assim, né? Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Então, a convicção, a certeza da vida futura, e que a vida futura será de acordo com a minha vida hoje, muda o comportamento hoje. Porque eu tenho um objetivo maior, que é a minha vida futura.
E aí ele continua. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Então, agora eu sei que eu sou espírito e que a minha vida é vida de espírito. E eu sei que eu prosseguirei após a minha vida na Terra. Então, isso vai me trazer o quê? A vida hoje, aqui onde eu estou, ela é passageira, ela é simples passagem, breve estada. E é interessante, né, da imagem que ele faz, num país ingrato. Por que um país ingrato? Porque eu tô, né, estou passando por provas e expiações. Então, muitas vezes, nós achamos que é ingrato, né? Normalmente, nós achamos que as nossas aflições nós não merecemos. Né? Aquela frase que a gente ouve muito. Eu não mereço isso, não é? Mas, se não merecêssemos, não estávamos passando por elas. Precisamos delas, fazem parte das necessidades. Então, ele continua. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, eu sei que lá no futuro eu serei feliz. Se eu hoje, o que Kardec fala depois no capítulo 5º do Evangelho, eu bem sofrer, eu entender a causa daquela aflição, entender a justiça dessa aflição, e eu vou saber que aquele momento ele é circunstancial, ele é temporário, ele é passageiro, e que lá na frente eu vou colher os frutos do bem sofrer. E continua Kardec, a morte nada mais restará de aterrador, quando eu me dou conta de que eu não morro, né? Não morrerei, estarei vivo, a vida continua, há uma vida futura a ser vivida, eu perco o medo da morte. Kardec diz que o espiritismo mata a morte, né? É exatamente isso, eu perco o medo da morte. Então, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a porta que se abre para a libertação. A libertação pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Porque nós sabemos que é temporária e não definitiva a nossa estada neste lugar, né? Então, nós vamos, à medida que vamos incorporando essa certeza, essa convicção, nós vamos nos despreocupando das coisas materiais. Menos atenção, diz ele, prestamos às preocupações da vida material. Resultando daí o quê? Uma calma do espírito, uma calma de espírito, que tira da vida o seu amargor. Então, aquilo que ele falou, né, da vida do país ingrato, não é mais um país ingrato, é um país a quem eu tenho gratidão por me receber e me dar a oportunidade de eu evoluir. Né? E ele vai apontar aqueles que não acreditam, que não aceitam essa ideia, né? Aqueles que duvidam da vida futura. E aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam, qual a consequência disso? Focar sua vida na vida material, nas coisas materiais, nos bens terrenos, esquecendo da eternidade do nosso espírito, da sua imortalidade. Né? E aí ele aponta as pequenas perdas, as pequenas situações da existência, aquilo causa uma aflição imensa,
uma preocupação imensa. E nós, porque ele está focado apenas nas coisas da matéria, sem aceitar a vida futura, né? E é interessante que Kardec, então, diz que a pessoa se acha injustiçada, a pessoa fica insatisfeita, se acha injustiçada, se considera vítima da sociedade, vítima da vida, sempre vítima, né? E ele vai considerando, né, que Kardec, então, diz que a própria pessoa inflige a si mesmo a tortura de todos os instantes. A pessoa passa a sofrer, e aquele sofrimento, porque ela não aceita a existência da vida futura, não tem essa realidade como verdade, ela inflige a ela mesma sofrimento. Porque qualquer coisinha na vida, e nós conhecemos, né, pessoas assim, aquilo é como se fosse uma grande aflição. Então, Kardec diz isso. A pessoa inflige a si mesma uma verdadeira tortura, porque é isso mesmo, as pessoas se autoflagelam, né? Eu, às vezes, eu fico pensando, né? Uma autoflagelação, porque a pessoa fica, eu sofro muito, eu sou vítima, né? Quando a doutrina nos revela que o que nós passamos hoje são provas e expiações, fruto do que nós viemos construindo nas nossas existências como espírito, né? E aí, Kardec, então, vai reforçar a ideia. E se nós colocarmos a ideia da vida futura, mudando o nosso ponto de vista, vendo a vida corpórea apenas como um momento, no lugar que ele deve estar, a vida corpórea deve estar nesse lugar mesmo. A vida espiritual é que é a verdadeira. Então, nós, né, vamos encontrar essa paz, né? O mal que nos atingir, nós seremos, né? Nós veremos que, na verdade, é um bem, porque está nos ajudando a evoluir. Então, essa aflição que nos atinge hoje, nós vemos de maneira diferente. Nós sabemos que nós estamos nos elevando se soubermos aceitar aquela situação e, sim, temos de superá-la, vencê-la e levar com coragem, né? E resignação. Então, Kardec ainda diz assim, se aquele que encara, né, a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, né, é como aquele que se perde na imensidão do firmamento. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, que potentados e proletários são da mesma estatura, somos todos irmãos, né? Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, quando nós temos fé na vida futura, os bens terrenos terão o valor que eles devem ter. Nós não desvalorizamos os bens terrenos, porque nós precisamos deles para viver. Deus nos possibilitou isso, está no Livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos usufruir, sim. Mas nós temos o Evangelho que nos guia, a própria doutrina que nos diz como eles devem ser em nosso benefício, em benefício de nossos irmãos também, né? E aí é muito interessante, Kardec, né? Kardec ele era um grande missionário e ele era um visionário, né? E aí ele diz assim, se toda a gente pensasse
Dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria. Que maneira? Que a vida espiritual, né, é mais importante que a vida material. Então, olha que interessante. Se todos pensassem só na vida futura, tudo na Terra poderia estar em perigo. Por quanto? Porquanto as pessoas não se ocupariam das coisas terrenas. Não é essa a conclusão que normalmente as pessoas tiram? Porque era assim, né? Havia sempre, e ainda há, né, as vertentes que dão valor às coisas materiais, que são os hedonistas, os materialistas, e aí esquecem das coisas espirituais. E aqueles que se dedicam às coisas espirituais se afastam do mundo. E aí? Como é que nós fazemos? Né? Aí ele diz, olha, não, o homem instintivamente, o mundo estaria em perigo? Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, na Terra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que seja possível. Né? Ninguém há, ele dá um exemplo, que tendo o espinho debaixo da sua mão, não a retire. Ora, o desejo de bem-estar força o homem a melhorar o mundo, a natureza, o instinto de progresso e da conservação que está nas leis da natureza. E, então, o item 7º, ele vai falar do que o Espiritismo nos traz, né? Então, ele diz que o Espiritismo nos ajuda a dilatar o pensamento e nos rasga horizontes novos. O Espiritismo mostra que a vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que existe entre as nossas várias existências e entre todos os seres do universo. Assim, numa base, uma razão de ser para a fraternidade universal. Né? Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que parece inexplicável. Esse conjunto, no tempo de Cristo, os homens não entenderiam, motivo pelo qual reservou para o Espiritismo nos revelar como irmãos, que o nosso reino, não, que o reino de Jesus não é deste mundo, o reino que ele veio a anunciar. Mas, como ele disse, meu reino ainda não é deste mundo. Isso significa que um dia será, e que nós seremos os que temos de construir esse reino de Deus. Celso, já está no final, né? E aí é o último item nosso, que é muito interessante, nós não vamos ler a instrução toda, só tem uma instrução, esse capítulo, e que é assinada por uma rainha de França, e foi dada em Havre em 1863, essa instrução. Essa rainha de França, ele dá o título de uma realeza terrestre. Ela fala de que, né, quem melhor poderia falar dessa vida futura, do meu reino não é deste mundo, senão ela, que foi rainha na Terra, não foi recebida como rainha lá. E lá via aqueles que ela menosprezava e maltratava na Terra, quando era rainha, ela viu em lugar superior ao seu, a quem ela tinha que reverenciar, porque eles haviam, né, estavam em patamar muito mais elevado do que ela. Então, ela diz assim, ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. E aí ela exorta, né, aqueles que estão ali, é o conselho que ela dá. Procurai um caminho através dos espinhos, não entre as flores. E ela fala dos homens, né, que correm pelos bens terrenos. E ela diz assim, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem
é o traço de união entre o céu e a terra. Então, Kardec encerra o capítulo como esse relato da rainha de França, trazendo para nós humildemente, né, um exercício de humildade dela, né, trazendo para nós o testemunho de que nós temos que buscar a realidade da vida futura. Mudar o nosso ponto de vista, e nós que aqui estamos nessa tarde já mudamos, né? Graças a Deus, já temos outro ponto de vista, temos a convicção, como diz Emmanuel, nós sabemos que é assim. E já estamos, né, no início, a Clorian e o Celso e outros estavam falando sobre a atividade da convivência, é exatamente isso, o exercício desse amor fraternal, né, que nos une, porque estamos caminhando para Deus, através do Mestre Jesus, caminho, verdade e vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos construir e encontrar em nós esse reino dos céus e possamos contribuir para que um dia também a terra esteja e faça parte desse reino dos céus. Que Jesus nos abençoe. Grácia, muito obrigado.